E aí, pessoal ligado no Riffs, essa edição vai ser bacana, que eu vou conversar com um cara que, assim, experiência é o que não falta na vida dele. Tá desde os anos 80 trabalhando com um sem número de artistas, de nomes, sejam eles do rock, do axé, do pop. É um cara que, assim, é um nome fácil quando alguém está procurando um baixista de qualidade, e ele está agora começando a lançar singles de sua carreira solo. É o Fernando Nunes. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, agradeço o convite, fico honrado e vamos lá. O que você quiser saber, estou aqui disposto a revelar. Maravilha. Bom, eu tentei fazer uma introdução super sintética, porque não ia caber tanta gente com quem você trabalhou. Vai de Sara Jane a Luiz Caldas, Cássia Eller a Sandy Júnior, sei lá, Rafael Bittencourt a Zé Cabaleiro. Quer dizer, você tem aí uma estrada nem um pouco modesta, né? Na verdade, eu me sinto assim um sortudo em ter minha vida eu ter cruzado com esses artistas todos, porque na verdade tudo isso começa porque eu sou de Alagoas, sou lá de Maceió. E a minha trajetória foi marcada por mudanças de cidade em cidade, né? Eu vivi em Maceió até os 17 anos, onde eu participei da cena local, tocando com cantores de lá, bandas. Mas logo, quando eu completei 17 anos, eu fiz o vestibular, passei, só para dar aquela satisfação para a família, que todo mundo... né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu não gostei nada do que eu vi e aceitei um convite para fazer um show com um cantor de lá de Maceió que estava fazendo sucesso em todo o Nordeste na época. O nome dele é Carlos Moura, alagoano. Eu entrei na banda. Quando eu fiz essa primeira viagem com ele, foi uma turnê pela Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Foi aí que eu vi o que era fazer uma turnê, o que era viajar, tocando, fazendo música, porque até então eu era restrito a tocar só no meu estado, pelo interior, na capital, nos bailes e bares e etc. Quando eu vi o que era a turnê, eu falei, é isso que eu quero, viver assim, viajando de estado em estado, vendo várias shows, a mudança de plateia, e isso me encantou. E eu lembro que nessa turnê, eu fiz várias turnês com ele pelo Nordeste, eu conheci uma galera na Paraíba que me convidou para fazer uma gravação em Recife. Essa gravação foi o divisor de águas para a minha saída de Alagoas. Eu fiz essa gravação. Eu lembro que o baterista se chamava Tonho Batera, que depois, muito tempo, ele virou baterista da Ivete Sangalo por anos e anos. Eu fiz essa gravação, eles gostaram de mim, me convidaram para uma campanha política que estava tendo ali em João Pessoa, na Paraíba. Eu fui para a campanha política, o candidato ganhou a campanha política, acabei a campanha política cheio de dinheiro, com 19 anos já, e o guitarrista falou, pô, minha mãe mora em Salvador, vamos lá? Eu falei, vamos, com 19 anos, dinheiro no bolso, e você quer aventura, né? Jovem, né? Então eu fui para Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, aí sim, foi aí que eu me deparei com um cenário que eu nunca tinha visto, uma música, um tipo de música que eu não estava acostumado, porque até então a coisa regional que eu ouvia era a coisa do forró, do Nordeste, mas chegando na Bahia, era como se eu tivesse ido para um outro país, como se eu tivesse ido para a África, sei lá, para Jamaica, para um lugar assim com uma cultura totalmente afro, né? E eu me encantei pelos baixistas de lá, que eles tocavam do jeito que eu nunca imaginava que existia aquele jeito de tocar. Logo pensei, quero morar aqui, quero aprender, quero tocar desse jeito. Nisso fiquei morando quase uma década em Salvador, me inseri no mercado musical de lá, na época, nos anos 80, ainda o axé, não existia o axé music, era só a música baiana, e Sarajane já era sucesso. Eu fui para a banda da Sarajane, foi aí que eu fiz a minha primeira turnê nacional, vindo para São Paulo, viajando pelo Nordeste e pelo Sudeste com ela, já que ela estava fazendo sucesso no Brasil inteiro. Fiquei um tempo com ela e Luiz Caldas, que era um outro ícone baiano da época, que Sim. estava também... Na verdade, o Luiz Caldas, que começou o movimento Axé Music, né? É. Ele já estava mais adiantado que Sarah Jane, ele fazia mais sucesso que ela. Então, quando eu fiquei conhecido como baixista Sarah Jane, logo Luiz Caldas soube da minha existência e um belo dia eu recebi o convite para entrar na banda do Luiz Caldas. Aí foi um upgrade assim muito grande em minha vida, porque
As turnês eram assim de sul ao norte. Eu conheci o Brasil inteiro tocando. Fiz a minha primeira viagem internacional com o Luiz Caldas para o Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, onde Legal. ele levou o Armandinho. E imagina, meu debut internacional foi num festival que eu já admirava de longe, já sabia da existência desse festival, foram tantas, a cor do som, tantos ídolos, a Elis Regina, sem contar com os ídolos do jazz que eu já estava curtindo e como músico, eu assim, eu mantenho os ouvidos, eu gosto de tudo, eu não tenho um preconceito musical, eu gosto de ouvir tudo, eu quero aprender tudo, até hoje eu não perdi esse costume de ver assim músicas de culturas diferentes, porque a música, sendo boa, não importa de onde venha, E tem que ser né? assim, né? Ainda mais para um músico, né? Mesmo que o cara seja, sei lá, um cara só do heavy metal, ele tem que estar ouvindo outras coisas, porque é uma questão de vocabulário, né? Exato. E naturalmente eu nunca estudei em escola, né? Eu sempre também almejei assim, era um sonho estudar na Berkeley, como todo músico, mas só que na vida prática, eu com 20 anos, 21 anos eu já me tornei pai e aí o sonho de morar fora e sair em aventura para estudar fora do país já virou, na realidade era que eu tinha um filho, eu tinha que trabalhar para sustentar meu filho, minha. E aí na Bahia eu aprendi muito, foi uma escola de ritmos e linguagens diferentes. Depois do Luiz Caldas, eu fui para Margareth Menezes, que é uma cantora maravilhosa, que ela já sai da coisa não é axé, ela não pertence ao axé, ela na época ela já era considerada world music, Aham. era afropop, porque a carreira da Margareth Menezes começou por causa do David Byrne, vocalista do Talking Heads. Ela foi backing vocal dele, e num dia que o David Byrne, numa passagem de som, acho que na Inglaterra, não sei aonde, ele atrasou, ela brincando cantou um samba reggae, e quando ele chegou, que viu aquilo, ele falou, não, eu quero que você faça isso no meu show. E a Margareth Menezes virou destaque do show dele, por Justo acaso, né? quem, né? O David Byrne, que é um puta cara Isso. experimental, né? Então, a Margareth Menezes, quando ela se lançou solo, ela já se lançou com esse padrinho, né? David Byrne, que eu lembro que eu entrei na banda dela, aí sim eu conheci a Europa inteira com ela. Eu lembro que de 3 em 3 meses tinha turnê pela Europa, eu fiquei 1 ano e meio, eu acho, com a Margareth, conheci a Europa toda. Aí sim foi uma experiência. Fui de novo para o Festival de Jazz de Montreux com ela, que eu lembro que foi no dia a homenagem a Quincy Jones. Foi uma Pô, noite legal. maravilhosa. Enfim, isso só aprendendo, eu com 20 e poucos anos tendo acesso a essas viagens internacionais com esses, e a banda era maravilhosa, os melhores músicos de Salvador. Aí, posso continuar porque Claro, não, eu só estava pensando o seguinte, pô, com todo respeito a Berkeley e a todas as instituições que tem aí de renome, mas, quer dizer, em pouco tempo você já tinha quase que um mestrado em música, né? Com tanta experiência boa, assim. E assim, quando eu vi que eu não ia conseguir estudar do jeito que eu queria, indo para Berkeley e tal, eu pensei, eu vou estudar do jeito que eu posso. E eu aprendi com esses caras, os músicos que tocavam comigo. Eu lembro que uma coisa que eu achei curiosa em Salvador, quando eu cheguei lá, todos os músicos que eu conhecia tocavam jazz. E eu achei aquilo assim curioso, porque quando eles tocam a música baiana, não tem nada a ver, aquela música para dançar. Mas nas internas, todos são muito aplicados. E eu entrei nessa de aprender a ler partitura. Mesmo sem escola, eu fui lá, meti as caras e comecei a estudar muito para poder me preparar, sei lá, para um futuro que eu até então não sabia qual seria. Que Sim. precisei depois, porque com 1 ano e meio de Margareth Menezes, eu recebi um convite para fazer um teste para entrar na banda do Ivan Lins. O Cezinha, que é um baterista baiano, que inclusive tocou com o Luiz Caldas também, e ele começou o Axé Music com o Luiz Caldas, e logo o Caetano roubou ele gravou aquele disco Meia Lua Inteira, Sim, foi ele e Carlinhos Brown que foram para a banda. Cezinha foi morar no Rio de Janeiro e virou o baterista mais gravado do Rio de Janeiro na época. E eu lembro que eu fiz um show com ele em Salvador, ele gostou muito de mim e falou, pô, você tem que morar no Rio de Janeiro. Eu falei, me chama que eu vou. E ele me chamou para fazer esse teste na banda do Ivan Lins, porque ele foi chamado para entrar na banda, e o Ivan Lins deu carta branca para ele escolher o baixista que ele quisesse. Ele lembrou de aí. mim, e aí, quando ele me telefonou, uma semana depois, eu estava lá no Rio para fazer o teste para entrar na banda do Ivan Lins.
passei no teste, e aí a coisa tomou uma outra dimensão que eu jamais imaginaria. O Eu Rio, entrei né? no Rio de Janeiro, aquela outra realidade, já no Sudeste, já não tinha, as referências eram outras, mudou tudo, assim, da Bahia, Exigências e, né, tudo mais, né? o, tudo. E eu lembro que os primeiros shows que eu fiz com o Ivan Lins no Rio de Janeiro, o camarim, as pessoas que frequentavam o camarim eram Jacques Morelenbaum, era só assim, gente que eu jamais imaginava que eu ia conhecer. Com um mês de banda do Ivan Lins, pintou a primeira turnê internacional com ele pelos Estados Unidos, que eu não conhecia até então. Aí o negócio ficou muito sério, porque o primeiro show foi em Miami, eu lembro, e quem estava na plateia era o Pat Metheny, guitarrista ídolo de todos os guitarristas de jazz do mundo. E depois a gente fez uma temporada no Blue Note, e George Benson ia assistir. Eu lembro que aquela atriz Liza Minnelli, que é um ícone E da cantora, né, inclusive. mundial, cantora, ela ia todo dia. Eu conhecia músicos que tocaram com Miles Davis, estavam lá. Então, isso foi um upgrade muito grande na minha vida, entrar na banda de Ivan Lins, além do aprendizado musical, que eu costumo dizer. Na Bahia, eu tive esse acesso rítmico, dessa coisa afro que a Bahia Ouve, tem né? naturalmente pela cultura. Já com o Ivan Lins, eu aprendi, é como se eu tivesse ido para Berkeley, porque a música dele é estudada lá. Os caras pegam a música do Ivan Lins e estudam a harmonia, porque é um negócio assim fora do comum para eles. Sim. E todo dia eu estava com o Ivan Lins, eu aprendi muita coisa com ele, ele é um cara muito generoso, né? E logo na sequência, o Cezinha, que era um músico de estúdio já, requisitado, eu comecei, a gente foi morar junto, dividimos o apartamento no Rio de Janeiro, e foi aí que pintou a Cássia Eller na minha vida. Quando você lá atrás entrou na faculdade e viu que não era aquilo, que curso era, meu? Letras, letras. Bom, tem uma afinidade, né? Mas, na verdade, tinha, mas não tinha, porque eu Sim. lembro que eu fiz para economia e na época existia segunda opção. Aí eu botei letras. Ah, Eu não queria nada daquilo, na verdade. Eu estava chutando tudo, assim, meio que fazendo o que a família quer. Ah, tem que passar no vestibular, aquelas coisas que a gente já sabe. Aí eu não sei como eu passei, porque eu não me preparei para fazer aquele teste, mas eu passei. E quando eu passei, que eu vi que aquilo não era para mim, aí foi que eu falei, não, eu não vou conseguir ficar aqui, eu não conseguia me concentrar em nenhuma aula linguística, umas coisas que não me interessavam assim. Eu queria tocar, minha cabeça ficava rodando It's Been a Beatles e tudo, Led Zeppelin. era Foi outro aí que eu tipo de fui. letras, né? E eu fui expulso de uma aula porque a professora pediu para ler uma apostila lá, que quando ela acabou que me perguntou, eu falei, desculpe, eu falei assim para ela, eu estava voando. Aí ela olhou, você estava voando, então vá voar lá fora. Aí me botou para fora. Daí foi Putz, aí que eu falei, bicho, eu vou fazer essa turnê com o Carlos Moura. Na época tinha a opção de trancar a matrícula. Não sei se existe isso ainda. Eu tranquei a tem. matrícula, tipo assim, 6 meses, né? Depois de 6 meses eu volto. 6 meses sei lá, vira até hoje. 6 meses mais algumas décadas, né? Mais algumas décadas, isso aí. É, Mas aí, essas mudanças todas serviram de aprendizado para mim. Eu aprendi. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Eu lembro que eu entrei no Ivan Lins e minha cabeça começou a abrir assim, comecei a virar um outro, além do outro músico, uma outra pessoa, né? Você vai evoluindo como pessoa. E aí aí, você encontra a Cássia Eller, né? E aí, quer é, dizer, a o da Cássia foi curioso, assim, porque o Cezinha, ele era o cara que o telefone não parava de tocar, porque ele era um dos músicos mais requisitados, porque ele tinha tocado já, né? Quando eu cheguei na Bahia, ele já tinha tocado com o Caetano, com o Kid Abelha, com a Marina, que nem era Marina Lima, na época que a Marina estava estouradaça. Ele, assim, tinha tocado com e gravando com todo mundo chamava ele. E um belo dia, eu estava em casa ali, naquelas funções, cada um lavando prato, sei lá, estava fazendo alguma coisa doméstica, né? Que é, cada um tem. E aí eu lembro que ele ia atender um telefone e chegou na cozinha e falou: Fernando, vou gravar com a Cássia Eller. Aí eu falei, poxa, essa Cássia Eller. A Cássia Eller tinha. Eu lembro que antes de ir para o Rio, a Cássia tinha feito um show em Salvador, que no outro dia o comentário era assim:
Vocês viram o baixista da Cássia Eller, que era o Tavinho Fialho. É um cara que eu já acompanhava desde o Arrigo Barnabé, um disco que tem chamado Clara Crocodilo. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, caramba! E o Tavinho Fialho tinha morrido. Nessa época que eu estava no Rio de Janeiro, ele tinha morrido assim há meses, ou era menos de um ano, ele tinha falecido, foi uma tragédia. E a Cássia ia gravar o outro disco, e aí ele falou isso para mim, ó, me chamaram para gravar bateria e estão procurando um baixista fulano de tal e não acham ele. Eu falei que estava morando com você, te indiquei. Aí eu falei, que ótimo, obrigado, Cezinha. E fiquei lá. Aí à noite a gente saiu, saímos para noite carioca e a gente encontrou esse baixista que estava sendo procurado. Quando a gente encontrou esse baixista, eu pensei, não era para ser, né? Então eu desencanei. Quando deu uma semana depois, Cezinha entrou no apartamento, eu estava de novo lá lavando os pratos. Eu acho que lavar prato tá sorte, viu? Coisa que eu estou fazendo muito na pandemia. Fica a dica, exatamente. Agora está com muito tempo para a gente lavar prato aí. Isso. O pessoal também está lavando muita roupa suja na internet, mas o legal acho que é lavar prato, né? Lavar prato eu acho que dá mais sorte. Equilibra mais os povos, né? Que na internet realmente. Então, aí, uma semana depois, ele falou, Fernando, o cara sumiu, porque antigamente não existia celular, né? Então, se você viajasse, você ficava incomunicável. Sim. Esse baixista tocava com o Lulu Santos, e na época falaram assim, ó, não estão achando o cara tá com o Lulu Santos pelo Nordeste, vai ser você mesmo. Aí eu falei, é mesmo? Aí toma um banho, pega o baixo e vamos pro estúdio. Aí eu peguei o baixo, aí eu fui nervosão, assim, no caminho, pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir tocar? É uma preocupação que eu tenho até hoje, assim, quando me dão uma tarefa, assim, alguma coisa, eu penso assim, será que eu vou dar cabo, se eu vou conseguir fazer? É uma coisa que eu acho que eu nunca eu vou perder, é uma espécie de respeito à música, porque eu acho que o jogo nunca tá ganho. Quando você fala, eu sou bom e aí tá totalmente enganado. Você vai tomar uma rasteira lá na frente. É bom você estar sempre atento. E não deixa de ser uma postura meio de desleixo, né? Isso aí Isso, arrogante, tudo que a gente não precisa ser na vida. Exato. Eu lembro que quando eu fui assistir no Ivan Lins, eu voei da Bahia para o Rio com esse na cabeça. Será que eu vou conseguir? E na hora que o Ivan Lins, música tal, aí vem aquela força. Eu me preparei. Claro que você tem que se preparar bastante. Eu lembro que antes de eu ir para o Rio de Janeiro, só abrindo aqui um parênteses, coincidentemente, teve um show em Salvador do Ivan Lins e eu fui convidado porque ele queria me conhecer antes de eu ir para o Rio. Aí eu fui para o show pensando assim, será que eu vou conseguir tocar essas músicas? Aí eu assisti o show inteiro e depois que eu assisti o show, eu falei, eu acho que se eu ensaiar, eu consigo tocar esse show. Ainda deu. Aí fui para o Rio, passei a semana, tirei todas as músicas que você imaginar do Ivan Lins, comprei disco e me preparei para fazer aquela audição. Que outra dica que eu dou, se você for chamado para um teste, se prepare muito, porque se você for achando que já está, não está. Eu lembro que eu comprei, ele me deu um disco que ele tinha gravado em Los Angeles com maior galera, assim, só músicos famosos de estúdio, e eu tirei esse disco inteiro, o nome desse disco é Hawaii-O. E depois, quando eu acabei de tirar esse disco, eu lembro que eu fui na loja, comprei Madalena, esses discos, as músicas que ele já tinha feito sucesso, peguei essas músicas também para... E quando chegou no ensaio que eu toquei as músicas do disco, ele perguntou, sabe tocar alguma coisa antiga minha? Aí eu falei, o quê? Ele, Madalena. Aí eu falo, graças a Deus. Entendeu? Aí, voltando para Cássia, quando eu estava indo para o estúdio, no caminho do estúdio, eu fiquei pensando, meu Deus, espero que seja uma música que eu consiga tocar e quebrar esse... Porque eu estava achando que eu ia quebrar só esse galho esse dia, né? Porque o cara não pôde, mas depois o cara ia poder. Quando eu cheguei no estúdio, Nas Nuvens, o estúdio do Liminha, que eu sou muito fã de muito tempo, que é um baixista, produtor, que foi dos Mutantes, tem uma história assim, admirável, né? Invejável, sei lá. E o estúdio era dele e do Gilberto Gil, né? O Nas Nuvens. Já entrei naquele estúdio assim, caramba, eu tô no Nas Nuvens, né? Eu tô nas nuvens, né? Tá nas nuvens, não nas nuvens. Né? E aí eu lembro que eu cheguei, o Paulo Rafael, guitarrista do Alceu Valença, estava lá, ia ser o guitarrista que ia fazer a sessão de gravação. O tecladista é o Márcio Lô Miranda, um tecladista que já tocou, inclusive até com o Luiz Caldas, mas já tocou com todo mundo, com o Alceu Valença. Ele
era na época o braço direito do produtor desse disco que ia produzir. O Guto Graçamelo era o produtor desse disco, o terceiro disco da Cássia, e os arranjos passavam todos pelo Márcio Lô Miranda. Quando eu ouvi a música que estava sendo feita ali, a Cássia não tinha chegado ainda porque ela estava amamentando e ela só ia chegar mais tarde, era um combinado que ela tinha com o produtor lá. E, aí eu lembro que a música era Lanterna dos Afogados, do Paralamas. Sim. Quando eu ouvi essa música, aí eu dei aquela relaxada, falei, graças a Deus, pelo menos eu conheço essa música, eu adoro essa música. E aí eu sentei, comecei a afinar o baixo, aí estava rolando, depois eu já comecei a tocar junto com a música, e aí o produtor olhou para mim e falou, você quer gravar já? Eu falei, quero. Aproveitei a Cássia não tinha chegado ainda, né? Porque a pressão seria Menos maior com ela para pressão, gente. né? Isso. Aí eu comecei a gravar Lanternas Afogadas. Quando chegou no final, que eu estava assim, perto de acabar a música, eu senti uma presença assim, diferente no estúdio. Quando eu olhei, ela tinha acabado de chegar, com a cara feia. Eu olhei para ela, ela olhou para mim com a cara muito feia, assim, tipo, não avisaram para ela que o cara não podia, para não preocupar ela, que ela estava com outras preocupações maternais, de amamentar e filho, né? Eles omitiram que o baixista que ela queria não ia poder estar ali. Aí ela olhou aquela cara feia, aí eu também virei a cara e acabei a música, né? Porque eu estava concentradíssimo ali. Acabei a música, quando eu olhei, ela tinha saído do estúdio. Daqui a pouco chamaram ela de volta, ela entrou, me apresentaram ela foi super legal, mas super séria. Vamos ouvir a música. Aí eu fiquei ali na minha, a gente foi ouvindo, e ela ouvia a música e olhava para minha cara. Ouvia e olhava para minha cara, né? E Sempre aí, quando fechado, acabou, né? com a cara fechada, que a Cássia tinha muita gente que ia assistir a Cássia ficava com medo dela, porque ela tinha uma expressão assim de Séria, né? bad girl, né? Tipo, É. né? Aí eu lembro que quando acabou a música, ela olhou para mim assim e falou: "Gostei". Aí eu fiquei surpreso assim, achei que ela ia falar alguma coisa. Ela falou: "Pô, gostei muito". Aí eu falei: "Pô, obrigado, Cássia". Aí quando eu falei que eu acho que eu mostrei o sotaque, que não era carioca, nem, sei lá. Aí ela falou: "Você é de onde?". Aí eu falei: "Sou de Maceió". Aí ela: "Adoro o Nordeste". Aí começou, né, a fazer umas perguntas. A gente ouviu de novo, aí ela olhou para mim e perguntou assim: "O que é que você gosta de ouvir?". Né? Tipo, começou a fazer uma arguição comigo, né? Aquela Aí eu, anamnese, né? aí eu falei assim, ó, Cássia, eu sou bitomaníaco, eu só toco por causa dos Beatles, eu sou Paul McCartney é meu ídolo, eu falei assim. Aí ela, eu sou bitomaníaca também, ficou empolgadíssima e começamos aí aquela música, e daí eu acho que os Beatles me salvaram também um pouco ali no critério ali, eu fui aprovado, teve um. Enfim, aí ela olhou para mim, aí ela falou: "E que mais? O que é que você ouve mais?". Aí eu falei: aí Led Zeppelin", comecei a falar. Ela falou: "Led Zeppelin eu também adoro". Aí olhou para mim e falou: "Você parece o Robert Plant". Aí já começou Aí, a. Aí a gente já começou gancha, a né? rir. E aí essa gravação, esse dia, eu já gravei outra. No final da sessão a gente já estava melhores amigos. No outro dia, porque a música, na música tem uma magia que acontece, que é o seguinte: você, eu sou apresentado a você, tudo bem, ok, muito prazer. Mas se eu fizer um som com você, quando acabar a música que a gente for conversar, parece que a gente pegou um atalho, a intimidade, assim, a gente fica mais próximo, aproxima, sei lá, espiritualmente, não sei o que é, que no outro dia, eu e a Cássia, a gente já estava piada para lá. Aí foi aí que ela me convidou para entrar para a banda dela, nesse terceiro disco. Rola Eu, um aceleramento, assim, de tempo, né? sim, total. Tipo, você pega o atalho da intimidade quando você faz um som com a pessoa. É uma coisa que a música. É uma magia que a música tem. Isso aí, Sim, eu já. Isso já constatei e várias vezes acontece. Eu conheci uma pessoa, fica todo mundo sério. Quando acaba a música, todo mundo. Ei! E aí, melhores amigos, né? ame ou odeio também, né? Deve ter isso, né? Às vezes a química não rola, né? Aí eu já vi acontecer também, ao contrário. Mas aí, nessa minha passagem pelo Rio de Janeiro, morando com o Cezinha, nessa experiência por Guto Graçamera é um dos maiores produtores do Brasil, ele já produziu muita coisa importante e ainda produz. Eu virei, morando com o Cezinha ali, chegou uma altura da que a gente virou baixo e batera quando ligava. Na época existiam ainda as gravadoras, todas as Uhum. gravadoras estavam no ar, e viramos uma espécie de dupla baixo e batera, que a galera ligava para o apartamento da gente
e já pegava o pacote. E aí eu e ele. Nessa aí, eu morei uma década no Rio de Janeiro, certinho, de 93 a 2003. E isso aí, eu como músico de estúdio, aí sim, eu fiz o meu currículo todo lá, e foi um outro aprendizado, porque eu gravei com todo mundo que eu comecei e o Rio de Janeiro tem uma curiosidade. Ele é uma província, todo mundo sabe quem é você. É engraçado. Já São Paulo não, São Paulo é mais disperso, mas o Rio todo mundo sabe que chegou um baixista que veio não sei de onde, é novo, e aí todos os produtores começaram a me chamar, e quando eu vi, eu estava gravando com Caetano, Alceu Valença, Beto Guedes, Sandy Júnior. Aí é uma lista bem grande, assim. Maria Bethânia, Fafá de Belém, Joana, Rosana, Chitãozinho e Chororó, aí Ivete Sangalo, Vanessa Rangel, Frejá, enfim, aí foi um outro aprendizado, porque tudo que eu aprendi de jazz, agora eu aprendi de música popular. Porque quando você grava no estúdio para a música ir para o rádio, você tem que ser muito, como é que eu vou dizer? Primeiramente, você tem que ser pop, é uma coisa pop que é popular, que vai ter que tocar. Você tem que resumir tudo que você quer ali naquela música, que a audição de quem vai ouvir um disco, o cara está em casa deitado. Não é a mesma coisa de um show que você pode ficar tocar mais e dar mais notas e ter mais emoção. No estúdio, a emoção é controlada. E você aprende a tocar a ser mais limpo, ter a ideia certa para a hora certa, para o tipo de música certa. Esse foi outro aprendizado, outra escola que a Berklee, eu acho que não iria me ensinar. Daria. É um pragmatismo, né, que tem que ter, né? Sim, total. E você tem pouco tempo para entender como a música é e o que o cantor quer de você como baixista. Aí, com o tempo, você pega essa prática. E isso aí é maravilhoso, porque dúvidas que eu tinha antigamente, que agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tinha tempo para ter dúvida. Então, tinha um maestro, Julinho Teixeira, esse maestro, ele só explicava uma vez. Esse aí foi um grande mestre para mim. Quando eu fui gravar a primeira vez com ele, o Cezinha falou, olha, se ligue que ele só explica uma vez. Se você perder, você tá lascado. E aí eu lembro que a primeira vez que ele falou isso, eu perdi, e não foi legal. E aí depois eu me liguei que também outra coisa, prestar atenção. Aí eu fui virando um profissional melhor, entendendo mais as coisas. E a própria Cássia foi crescendo. E no começo a Cássia ainda não fazia sucesso, como no final, no acústico, ela não tinha muito show, a agenda era meio espaçada, o que me dava oportunidade para tocar com outros cantores. Nisso aí eu toquei com a Sandra de Sá, que foi uma outra aula de black music, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu lembro que eu falei assim, pô, quero tocar essa música black music do Rio de Janeiro, esse som aí. E aí meus pedidos foram atendidos. Fui tocar com a Sandra de Sá, virei até diretor musical dela. Que legal. E depois, aí Moraes Moreira, o próprio Nando Reis. O Nando Reis, ele foi assistir o show da Cássia, desse primeiro disco que eu gravei dela, que é o terceiro disco dela. Ele foi no camarim, eu já tinha conhecido o Cezinha, depois que a gente saiu da... Porque quando eu fui tocar com o Ivan Lins, o Cezinha falou assim para mim, ó, aqui no Rio funciona assim, a produção do Ivan Lins vai falar assim, ó, você vai tocar com o Ivan Lins, a turnê começa mês tal e acaba mês tal. Quando acabar esse mês, acabou. Todo mundo, obrigado, tchau. É tipo, não Desmonta, tem... né? Porque no Nordeste, assim, é diferente. Você entra numa banda, você pode ficar a vida inteira lá tocando, né? Tipo, mas no Sul, não. No Sudeste, você tem essa prática que você serve aquele tempo e tchau, né? Aí eu lembro que Um quando trabalho fechado, né? Uma coisa específica, um projeto. Isso, Quando eu saí quando acabou o Ivan Lins, eu fui para Cássia e o Cezinha foi para Marisa Monte. Naquela época do Barulhinho Bom, uma fase muito boa da Marisa Monte. E eu conheci o Nando Reis no ensaio da Marisa Monte, que eu passei para encontrar o Cezinha, para dar uma bisbilhotada também, né? Que era bom assistir. Estava o Dade no baixo lá, não imagina. Dade, baixista da Cor do Som. Sim. E aí eu fui lá e o Nando Reis estava. O Nando Reis, na época, eu acho que namorava a Marisa Monte. E eu lembro que eu tinha ouvido o disco da Marisa Monte com o Cezinha em casa e o Cezinha falou, o Nando Reis toca violão. E eu achei curioso, porque eu conhecia o Nando Reis só como o baixista dos Baixista, né? Titãs.
Quando eu vi que ele tocava violão bem, aí eu cheguei, quando me apresentaram ele no ensaio da Marisa Monte, eu olhei para ele e falei assim, cara, não sabia que você tocava violão tão bem, pô, parabéns. Aí ele gostou do que eu vi, e quando ele foi assistir o show da Cássia, que ele me viu no palco, ele lembrou aquele cara, tal, né? E veio no camarim falar comigo, oi, tudo bem? Lembra de mim? Eu falei, pô, claro que eu lembro de Lógico, você, né? né? Você lembra de mim? Que bom, né? Aí ele ficou conversando, ele falou assim, Fernando, eu tô cheio de músicas, os Titãs estão meio entre safra, e acabei de fazer meu disco solo, acabei de gravar meu primeiro disco solo, e eu estou vindo muito para o Rio de Janeiro, que a gente está preparando talvez um acústico dos Titãs, e, porra, você não quer tocar comigo, não? Para a gente ir na casa. Se tem algum amigo baterista que a gente vá lá, porque eu estou cheio de música nova. Eu falei, sim, claro. Aí, como o Cezinha estava viajando muito, eu chamei o Renato Massa, um amigo meu, que morava em Santa Teresa, num lugar que parecia um castelo, que você entrava, tinha aquele portãozão, lá em cima tinha um casarão, assim, É. e a bateria... Era uma casa que ele herdou da família, parecia uma palacete real. Aí eu pegava o Nando Reis no aeroporto do Santos Dumont e ia para Santa Teresa, para casa do Massa. Foi aí que, quando eu cheguei lá, quais eram as músicas que o Nando estava? As músicas novas que ele tinha feito. Segundo o Sol, Relicário, só músicas que Cássia viria cantar e imortalizar na voz dela futuramente, né? E aí eu tava ali com o Nando, porra, para mim, como eu tinha pouco show com a Cássia, eu tinha que, até para pagar minhas contas, eu tinha que me virar em outras gigs, em outros trabalhos também. Tinham muitos bares no Rio, diferente de barzinho assim de violão, era bares que você apresentava show autoral, e eu toquei com muita gente do underground carioca, digamos assim. Mas aí com o Nando Reis eu entrei para a banda do Nando também, fiquei tocando. Tinha uma época que eu estava tocando com o Nando, com a Cássia e com a Sandra de Sá ao mesmo tempo, equilibrando as agendas, né? E Agora, dava. a Cássia ter gravado essas músicas tem alguma coisa a ver justamente por você ter trabalhado com ele para dar Então, uma isso. engordada nas músicas? O Nando, agora, dia 10 de dezembro, é o aniversário da Cássia. Ele deu ele no canal do YouTube dele, ele já tinha falado isso, mas ele voltou a falar que foi através de mim, eu que indiquei ele para ser o produtor da Cássia. Por quê? Quando eu entrei na Cássia, eu vi que ela tinha uma dificuldade de falar com os produtores, ela muito tímida, ela não tinha uma comunicação, ela não conseguia falar o que ela queria. Tinha Tanto é que medo de falar não, sei lá. ela era muito tímida. E aí, no disco seguinte, a esse que eu gravei, foi um disco em homenagem ao Cazuza, né, chamado Veneno Antimonotonia. O que ela fez? Ela já estava com a moral com a gravadora, que ela já tinha emplacado Malandragem, alguns sucessos. Ela falou assim, eu vou escolher o produtor. Aí escolheu o Ali Salomão. O Ali Salomão é um escritor, ele não era um produtor musical. Ela chamou ele justamente para poder ele ser o escudo dela com o pessoal da gravadora, no qual fez muito bem. Você tem ideia, o Ali Salomão, ele era um cara grandão, falava alto, muito espalhafatoso, dava até medo, mas ele era um amor, né? Para quem não conhecia ele, ficava com medo dele. E ele, sabe o que ele fez? Ele barrou o pessoal da Universal, da Polygram na época, né, a gravadora, É. de entrar no estúdio, porque eles queriam entrar no estúdio para ver a gravação. E a Cássia falou, não quero. Aí o Ali Salomão falou, ninguém entra. Deu uma ordem que ninguém entrava, e a galera cumpriu, porque a Cássia já estava com uma certa moral e tinha uma fama de má, que Ela não era. podia. Né? É mais pela Ela expressão podia. do rosto, né? Aquela coisa Sim, séria, né? a galera às vezes tinha medo de falar com ela, porque ela era muito séria, mas aquela seriedade era um escudo da timidez, né? E aí eu lembro que, sim, aí ela chamou para esse disco o Ali Salomão, que não era um produtor. Aí no disco seguinte, que eu já estava bem íntimo do Nando, a gente já tinha feito. Aí eu entrei para a banda, a gente já tinha feito várias turnês, já estava. Aí eu falei, Nando, a Cássia falou para mim, pô, eu quero gravar um disco novo. Aí eu lembro que eu ia encontrar com o Nando de noite, eu falei, pô, Nando, a Cássia quer gravar um disco novo, tem que ser você o produtor, porque eu tinha apresentado ela já. Eles tinham se conhecido porque eu lembro que eu peguei uma vez o Nando no Santos Dumont,
E fui pegar a Lanlan, que estava na casa da Cássia, para ir ensaiar na casa do Renato Massa. Quando a Lanlan entrou, a Lanlan trouxe a Cássia. A Cássia entrou a tiracolo no carro, porque a Lanlan era fã do Nando e queria ver o ensaio. A Lanlan não, a Cássia era fã do Nando e queria ver. Aí o Nando viu, ficou na deles. Eu apresentei ao Nando, Cássia, eles já tinham se conhecido em outra situação, mas ela ficou quietinha no ensaio. E no outro dia, o Nando me ligou, no outro dia do ensaio, falou: Fernando, eu fui dormir e antes de dormir eu sempre escuto o nosso ensaio. Eu vi que tinha um violão, que não era eu que estava tocando. Ela levou o violão e ligou para ficar ali também, tímida, ali tocando. E ela tocava muito bem violão. Quando ele viu as coisas que ela fez no violão, ela falou: pô, a Cássia toca. Eu falei: a Cássia toca pra caramba violão. Aí ele pirou nela, porque viu que ela não era só aquela roqueira como pintavam, que ela era muito mais. Aí eu fiquei falando: não, você tem que produzir esse disco novo, porque a Cássia não tem comunicação com os produtores, e você... Eles começaram a se encontrar mais, e eu via que a Cássia se abria com o Nando. Gostava Tinha um vínculo ali, né? Eles se deram muito bem, assim. Ela não ficava tímida com ele, que era um fator principal de confiança, né? Para fluir o E trabalho. aí eu cheguei no juízo da Cássia também, falei: Cássia, o Nando tem que ser seu produtor, o Nando tem que ser... E aí, eu tinha até esquecido isso, mas o Nando, nas declarações dele, me lembrou isso. Na verdade, eu fiz essa ponte, não, uma ponte natural, que eu acho que qualquer pessoa que estivesse vendo aquela situação e com acesso a isso, seria normal você até um reflexo você fazer. Não, né? E o resultado disso é um discão, né? E o resultado do Com Você Meu Mundo Ficaria Completo veio uma obra-prima que depois veio constatar de novo no Acústico MTV, que o Nando também tem a produção do Nando. E olha que o Acústico MTV não é um disco de músicas inéditas, né? É um disco que esse formato da MTV de acústico, esse formato da MTV são releituras e acústicas dos sucessos aí teve Paralama, teve o próprio Gil que começou com ele, né? Enfim. E foi produção em série, né, meu? E a Cássia, o acústico dela, todo mundo me fala isso, eu sou suspeito para falar, mas dizem que é o melhor, né? Que é o que tem mais, assim, é o mais surpreendente de todos os acústicos. Todo mundo fala isso a vida inteira. Eu confesso, eu não vivo escutando as coisas que eu gravo, mas toda vez que toca, eu sempre fico algum detalhe e falo: putz, isso aqui é muito bonito, realmente isso aqui é demais, assim. Era um momento, assim, muito único das vidas da gente. A gente estava tocando com ela, estava tudo dando certo, a banda estava super entrosada, ela estava com o time que ela queria para estar ali com ela naquele momento. Então, é isso, foi tudo dando certo, tudo caminhando para dar certo. E deu, né? E sobre essa história do acústico, eu concordo, porque para mim ele é um dos melhores também, porque assim, depois que a coisa virou produção em série, né, todo mundo tinha acústico, era aquele mesmo esqueminha, todo mundo usava uma roupinha meio brilhante, todas as bandas, não interessa se é heavy metal, rock, MPB, ficou uma coisa muito pasteurizada ali, né, mas alguns se destacam, e eu sempre achei que o da Cássia Eller, eu sempre que escuto o acústico dela, me parece um disco dela, não um acústico MTV. Porque ela tinha uma pegada também, uma raiz muito acústica, não tinha, não? Sim, porque o violão era o instrumento que ela mais gostava de tocar. Ela fazia tudo praticamente no violão. E a gente, mesmo tocando violão, tinha uma pegada de rock que não saía, sacou? Porque era uma coisa que era embutida. A gente estava tocando instrumentos acústicos, mas a pegada, a concepção passeava por vários estilos, mas a pegada era rock, entendeu? Mesmo cantando samba, cantando Edith Piaf, quando o bicho pegava, vinha aquele punch do rock que todos nós gostamos e ela gostava muito também, né? E realmente é histórico isso. Esse é um dos grandes trabalhos que você gravou, né? E agora foi infelizmente interrompido pela morte prematura dela, né, cara? O que você estava fazendo quando você ouviu a notícia da morte dela? Na verdade, a gente era Réveillon, era fim do ano, 2001, dezembro, no finalzinho. A gente já estava ensaiando para o Réveillon que a gente ia fazer na Barra.
Eu lembro que iam ser 2 ensaios. Aí fizemos um ensaio, o ensaio foi muito disperso, porque a gente estava muito cansado e esgotado da estrada, porque Fim de ano. a gente não parava em casa. E aí a gente parou para o Réveillon, mas a gente tinha que ensaiar, estava todo mundo cansado. Eu lembro que o primeiro ensaio foi muito ruim e a gente tinha mais um ensaio para fazer. Nesse dia desse ensaio, que seria o ensaio para geral, de manhã a Lana me ligou dizendo que a Cássia estava passando mal, que passou na casa dela, que estava dando um rolê na praia com ela, que deu coco para ela, que ela estava se sentindo enjoada, né? E aí a Lana ficou 2 horas depois, ela me ligou de novo, falando: Fernando, cancela o estúdio, porque a Cássia não tem condição de sair, não. Ela ainda está mal aqui. Tá? Eu estou pensando até em levar ela numa clínica, ela falou assim para mim. E aí eu era o músico mais antigo da banda na época, né? Eu tinha, né, das formações que passaram, eu entrei no lugar do baixista dela, o primeiro, né, o Tavinho, que é o pai do Chicão, né, inclusive. E fui o baixista praticamente da carreira inteira dela, né? Sim. Aí eu fui no estúdio, eu lembro que o Walter Vilaça foi também, tá, estavam os holds lá. Eu falei: galera, ó, não vai ter ensaio. O hold, outro amigo da gente que falou assim, aliás, a Lalan me ligou e falou: Fernando, venha para cá, porque a Cássia, botei ela aqui na clínica e eu tô meio com medo. Aí eu olhei para o Valtinho e falei: Valtinho, vamos lá na clínica? A Cássia tá lá com a Lalan. Aí a gente pegou o carro e foi para a clínica. Chegando na clínica, a gente já não podia mais entrar. Ficamos sem informação, a Lalan estava lá para dentro, Cássia também. Tinha um barzinho na esquina, aí eu falei para o Valtinho: Valtinho, vamos tomar uma cerveja ali? Tava calor, dezembro no Rio de Janeiro, aquele verão. Sentamos para tomar uma cerveja. Eu lembro que a cerveja não entrou, curiosamente, assim. Eu lembro que eu fui dar um gole na cerveja e não rolou assim a cerveja. E aí veio alguém da equipe e veio andando para a gente com o olho arregalado. E eu falei: e aí, Renatinho, Renatinho? Aí ele mandou a notícia: Cássia morreu. Aí eu olhei assim, falei: tá, que é isso, rapaz? Você tá zoando? Sei lá, né? Você ouviu uma É. coisa assim, parece uma piada, né? Parecia que ele estava brincando com uma coisa séria. E não, aí ele falou de novo, aí parece que o tempo parou, sabe quando para, assim, Trava, né? congelou tudo, Congela. assim. Aí eu lembro que eu levantei, saí para a rua, e quando eu saí para a rua, eu já vi a Lalan chorando, vindo assim ao meu encontro, um monte de fotógrafo vindo para cima da gente, e aí foi aquela loucura, né? E foi uma coisa muito confusa, um dia assim que quando eu não gosto de lembrar, porque, né, não precisa nem falar, né? Lógico, é. Foi um negócio muito atípico na minha vida, ter aquela. Eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo assim. No caso dela, que era nossa amiga, pô, ela era muito ligada com a gente. A gente, quando voltava de um show, assim, chegava domingo dos shows, ela ainda chamava a gente de noite para ir para lá, para ficar lá assistindo jogo, para almoçar. Ela tinha uma relação com a banda muito de família, muito todo mundo junto sempre. E você perder a amiga, perder a patroa também, porque, em termos práticos, aquele castelo virou castelo de areia, De areia, caiu né? tudo, foi terrível, assim, enfim, é muito difícil falar sobre esse momento. Aí Agora, hoje virou uma saudade, eu sinto felicidade em saber que o meu destino cruzou com o dela, que eu servi aquela música, servi musicalmente para o que ela queria, e ela, eu lembro dos olhares que ela dava para mim, olhar de confiança, de que estava tudo certo. E hoje eu lembro com alegria, né? E saudade, né? lógico, e agora, para quem vinha num ritmo tão, assim, digamos, desenfreado, né, frenético como você desde os 19 anos, de repente você chega num ponto desse, ele é uma quebra, né? O que esse trauma da morte da Cássia Eller, me parece que ela representa meio que uma quebra na sua carreira, e aí, quando você retoma, já é um outro tipo de carreira, né? Ou não? Sim, eu acho que eu até pensei na época, né? Aqueles pensamentos que passam na sua cabeça assim. Pensei: vou parar de tocar. Qual loucura, né? Na verdade,
a vida segue, né? Essa frase é uma frase muito certa que depois, quando você passa por uma coisa assim, a vida segue e você tem que ir para frente. Eu lembro que esse ano seguinte, 2002, principalmente no primeiro semestre, foi muito ruim. Minha mãe mora em Salvador, eu fui para lá, e eu lembro que o Luiz Brasil também, que era da banda, juntamente com a Lalá, Luiz Brasil estava produzindo um disco de um cantor de Minas, aí ele botou todo mundo para gravar, botou eu, João Viana, baterista. Aí a gente meio que, a música sempre cura a gente, né? Tem esse poder de curar. Os momentos alegres e os momentos tristes, a música ela tem um efeito assim, tanto de deixar você muito feliz, como de curar a sua Ah, tristeza que você está passando ali. é um Eu lembro que eu, purificador, né? é, e é um remédio da alma, né, na É. verdade. E aí eu lembro que eu gravei esse disco em janeiro, fevereiro, assim, passei um verão na Bahia, voltei para o Rio de Janeiro, e aí foi assim muito chato ter que passar por Laranjeiras e saber que não tinha mais Cássia. Em termos práticos, minha vida desandou. Eu morava no Leblon, que é um bairro, digamos assim, nobre do Rio de Janeiro. Eu morava no Leblon porque eu tinha condição de pagar. Eu lembro que eu era casado com a cantora carioca na época. Eu fui morar na casa dos sogros. Quando eu voltei da Bahia fui lá morar na casa dos sogros, assim, fiquei naquela situação, tipo. E aí, mas minha carreira, voltaram a me chamar para fazer as gravações, que eu era músico de estúdio. E aí que pintou, vai ter uma gravação de Zé Cabaleiro. Aí eu, pô, Zé Cabaleiro, que legal, né? Pô, o cara Zé Cabaleiro já estava fazendo sucesso, o primeiro e segundo disco dele já tinha falado para que veio, ele já estava conhecido. E eu fui gravar 2 músicas só do terceiro disco do Zé Cabaleiro, Pet Shop Mundo Cão, o nome do disco. Gravei, eu lembro que o Zé Cabaleiro não foi para a gravação, que ele mora aqui em São Paulo, e ele não pôde ir para o Rio de Janeiro gravar. Eu gravei com o produtor. Uma semana depois, sei lá, umas semanas depois, estava eu andando, chutando lata, vi aquela ligação, eu vi que tinha umas ligações perdidas. Aí já existia Já era celular, né? celular, né? Já existia. Aí eu vi que tinha umas ligações perdidas do Rio de Janeiro, ou do São Paulo, 011. Aí eu fiquei, quem tá me ligando do Rio? Aí tornou a ligar o número, eu atendi. Aí eu, alô, aí veio aquela voz, né? Alô, Fernando, aqui é o Zé Cabaleiro, aquela voz gravona assim. Aí eu falei, ô Zeca, tudo bem? E ele, gostei muito dos baixos lá que você gravou, tal, no meu disco. Eu falei, que bom que você curtiu. Aí ele mandou tirar a roupa, a queima-roupa. Quer entrar pra minha banda? Aí eu, na hora assim, pensei meio segundo, falei, quero. Porque eu lembro que a Milene, que era minha, então, na época, esposa, era uma cantora e ela era muito fã, ela só vivia escutando Zé Cabaleiro em casa. E eu, Já estava por, por, familiarizado, né? por intermédio dela, porque ela ouvia direto, eu já conhecia inclusive o repertório dele, né? Porque a gente que é músico, uma coisa que, já que eu não fui para Berkeley, uma coisa que eu treinei muito foi o meu ouvido, né? Porque o ouvido é o meu guia, né? É o norte, né? É o meu norte. Aí se eu vai ouvindo a música, chega um ponto que quando você ouve tanta música que você pega no instrumento, você já sai tocando a música, né? É. Isso acontece com o tempo de voo na música, né? de prática, né? Enfim. Aí eu lembro que ele falou, eu falei que quero entrar assim na sua banda. Aí ele falou, tô aqui no Rio de Janeiro. Hoje à noite vai ter uma audição do disco que você gravou na casa deles, tá? Me deu o endereço. Aí à noite eu fui com a Milene, né, que era fã de carteirinha, foi louca, porque imaginei encontrar o ídolo, né? E aí, quando eu olhei para o Zé Cabaleiro, que ele viu me atender, assim, ele viu me receber na porta, que a gente tocou a mão e eu olhei no olho dele, o santo já bateu ali na hora. A gente já olhou, parecia um amigo de infância, parecia um cara que eu já tinha conhecido, assim, sabe quando bate santo? E aí a gente fez essa audição do disco, aí ele falou para mim, ó, semana que vem você vai para São Paulo para você conhecer a banda. E aí eu fiquei morando no Rio em 2002, ainda até o primeiro semestre de 2003, quando começou a turnê, eu fiquei morando em apart hotel aqui em São Paulo. E voltava para o Rio. Mas foi aí que eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. São Paulo, quando eu vinha para São Paulo, eu vinha fazer um show ou dois e voltava. Eu nunca ficava uma semana em São Paulo. Aí, vindo para ensaiar com ele e passando esse período, aí eu vi que São Paulo era um lugar muito
bom, de tudo acontecendo. Fiquei deslumbrado com a noite paulistana, com a coisa de ter muita gente tocando, e era uma época também que o Brasil estava melhor, e Sim. estava todo mundo, a gente estava todo mundo rico, digamos assim. E aconteceu mais outra coisa curiosa. Quando eu cheguei na Bahia, de Alagoas para Bahia, ninguém me conhecia, então eu tinha que fazer uma social, me apresentar. Mesma coisa aconteceu quando eu cheguei no Rio de Janeiro, mesmo já. Não é? Por Rio de Janeiro, Sudeste, a galera não conhece a galera da Bahia, conhece só os cantores, mas músico, ninguém é tão conhecido É. como. E aí eu cheguei no Rio, ninguém me conhecia, aí eu tinha que fazer toda uma social, né? Mas quando eu cheguei em São Paulo, todo mundo já me conhecia por causa da Cássia. Eu digo hoje que São Paulo é a mãe, ela abraça todo mundo que não é daqui chega aqui, ela abraça e dá oportunidade de você se expressar, de você trabalhar, né? Eu vejo muita e você consegue realizar os seus projetos. É, Você tem uma ideia. Eu mesmo tive, há 3 anos atrás, eu lancei um projeto com 2 amigos, o Bidi e o Kukstolarski, em homenagem ao Djavan. A gente fez uma homenagem ao Djavan, pegando as músicas dele, transformando em reggae, convidando uma constelação de estrelas da música brasileira. Coisas que em São Paulo, isso acontece direto, viabiliza você realizar os seus projetos. que é o projeto, puta nome legal, Javan, né? Java, exato. Quando acabou a turnê do Pet Shop Mundo Cão, aí o Zeca olhou para mim e falou: pô, cara, acabou a turnê, mas pô, gostei de tocar com você e quero continuar tocando com você. Você não quer vir morar em São Paulo, não? Faz um teste aí, cara. Aí eu falei: tá bom, Zeca, vou fazer um teste. Esse teste já dura 17 anos. Aí. Fernando, bom, eu quis começar pela tua biografia, porque eu já sabia que ela era não só rica, mas ela era plural, né? E por isso que eu deixei o teu lançamento novo para o final, porque é o seguinte, quando eu escutei Bicho de Sete Cabeças, que não é uma música qualquer, né? É uma das mais Uhum. belas músicas instrumentais da música brasileira, na minha opinião. E quando eu vi, primeiro quando eu li, né, quando eu recebi aqui a sugestão de pauta, eu falei, putz, Bicho de Sete Cabeças, né, mexer num clássico é sempre uma missão muito perigosa, né, e delicada, até para um músico experiente como você, né. Mas depois que eu ouvi, ela soa tão espontânea, tão sua, mas mesmo assim preservando, né, a alma e a aura, né, que o Zé Ramalho e o Geraldo Azevedo conseguiram produzir ali em 1978, que eu falei, putz, isso aqui não é qualquer um que consegue um resultado desse, é alguém com bastante experiência e história. Então, por isso que eu fiz questão de começar, digamos, pelo final, né? Ou seja, começar dando espaço aí para a tua história, porque eu acho que os dois singles, depois eu fui ouvir o Carapeba, né? Esses dois singles, eles têm muito de quem, assim, tem vivências e experiências mil, né? E eu queria que você me contasse um pouco desse projeto atual aí que está saindo este ano, que não é um ano qualquer, né? É um ano complicadíssimo, né? De pandemia. E você já está no seu segundo single, que é uma maravilhosa releitura de Bicho de Sete Cabeças. Que bom que você gostou, né? Porque, como você mesmo falou, é difícil você pegar uma coisa que já foi consagrada, um clássico, digamos assim, e mexer nisso, né? Você pode se dar mal. É um vespeiro, né? Né? Mas uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de. É uma prática que eu sempre fiz, assim, que gosto de fazer, que inclusive fiz no Djavan, no disco, que é fazer releituras. Eu adoro fazer, é um desafio, é até um exercício, mas claro que você tem que ter cuidado, com certeza. Tudo isso que eu te contei, dessa minha vida de mudanças, de tocar com artista e ter que mudar para outro, eu servi a todos os repertórios de todos os artistas e esqueci de mim, sacou? Na verdade, nada acontece por acaso. Eu, há muito tempo, eu sempre toquei música instrumental. No Rio de Janeiro, eu tenho uma banda chamada Flanks, com o Cezinha e o Fernando Caneca, que é um guitarrista pernambucano que mora lá. A gente tem uma banda chamada Flanks, onde temos 2 discos. E eu sempre gostei de música instrumental, desde da Bahia, como eu te falei, né? Quando eu pensei em fazer uma coisa, e eu sempre me perguntei qual é o meu estilo nessa coisa instrumental. Eu não queria fazer aquele estilo fusion, ou jazz, É muito ou, manjado, né? ou soar americanizado.
Aí eu pensei assim, eu tenho que ser verdadeiro comigo. O que eu fiz a minha vida inteira? Acompanhar artistas. Então, eu tenho toda essa memória de melodias que eu toquei. Eu já gravei com Geraldo Azevedo, num disco chamado Futuro América. Então, são vivências, coisas de vivências. Eu pensei, vou botar no meu som uma coisa que eu vivenciei para eu poder ter realidade no que eu estou fazendo. Então, eu comecei a ir para Maceió, minha terra natal, escondido de todo mundo. Chamei Tony Augusto, que é o meu guitarrista hoje, que é o meu mestre, mentor, que me botou nessas gigs que eu te falei do começo. O Carlos Moura, foi ele que me pegou. Eu era um músico verde, ele me ensinou a tocar jazz, a harmonia. Me pegou quando eu era verde e deu uma lapidada na época. Fui pensando, Tony, eu quero fazer um show. Aí a gente foi fazer um show num lugar, num barzinho chamado Rex Jazz Bar. E aí eu peguei música da Cássia, fui pegando, fui testando. Fiquei 3 anos indo para Maceió e fazendo esse show, esse laboratório lá, digamos assim. E fui formatando o que eu gostaria de fazer. Depois de fazer uns 3, 4 shows em Maceió, eu falei, pô, agora eu preciso avançar. Se eu fizer isso em Salvador e a galera gostar, porque o público de Salvador, principalmente os músicos, são muito... Os caras são muito... Como é, tá me fugindo a palavra. Exigentes. Exigentes, isso. Ah. Aí eu levei esse show para Salvador. Aí nesse show, eu lembro que deu uma galera no show. Quem estava na plateia? Luiz Caldas, Armandinho, guitarrista do Dodô Osmar. Tava Letieres Leite, da Rumpilés. Tava o guitarrista até do Spock, Frevo, do Pernambuco, Sim. que estava passando o dia lá e viu que estava lá. E foi... Tinha uma galera assim, tipo, eu me joguei aos leões, né? E eu Quer dizer, o toquei esse público show. ainda mais exigente, né? Aí era um público que se subisse no palco ia fazer um show muito melhor que o meu. É tipo Enfim, uma banca de avaliação de isso. universidade, né? E aí eu toquei esse show, e aí eu toco nesse meu show, eu faço homenagem à música nordestina, faço um medley de baiões homenageando o Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, toco música do Luiz Caldas também, tudo numa versão diferente, já dou uma... E eu fiz esse show e eles gostaram. Aí eu saí desse show de Salvador confiante, falando, putz, se passei pelo crivo de Salvador, Bahia, então eu posso seguir. Aí eu comecei a marcar turnê e comecei a, na prática, experimentar esse show. Fiz uma turnê de 5 shows no ano retrasado. Aí eu criei esse nome, Se Meu Baixo Cantasse, inspirado num disco do Stanley Clarke, que chama If My Bass Could Talk, né? Se Meu Baixo Falasse, no caso dele. No meu caso, eu me inspirei e botei Se Meu Baixo Cantasse, para poder contar a minha história até agora, da minha carreira, de onde eu vim, do Nordeste, passando pela Bahia, Rio de Janeiro e agora em São Paulo. Então, nesse show, eu apresento, na verdade, eu toco, eu faço uma homenagem aos artistas que me ensinaram tanto. E esse repertório vem recheado, além de músicas minhas, eu toco música, inclusive, do Zé Cabaleiro, e notei uma coisa, que tinha um envolvimento do público, as pessoas cantavam junto comigo. E eu falei, é isso, eu quero um show de música instrumental, interativo, que não fique a mulher do músico que vai assistir aquele show de jazz, fica vendo o cara solar e no primeiro, segundo solo, já dispersou e E com um show bocejante, né? fica um show para músico. Eu falei, eu não quero fazer um show para músico, eu quero fazer um show para todo mundo, para Para músico, público. para a mulher do músico, para o garçom que está ali servindo. E é o que acontece agora quando eu vou fazer os shows nos lugares, eu fico observando. Na passagem de som, eu começo a tocar e eu fico observando o cara que está limpando ali o local para de noite, o cara está ali batendo o pé. Eu falei, é isso que eu quero que envolver todo mundo. E eu acho que eu consegui criar esse formato aí. Esse ano, antes da pandemia, eu consegui um feito de 10 shows em janeiro pelo Nordeste. E aí, nesses 10 shows, o 9º show foi em Maceió, no Teatro Deodoro, que é o teatro que eu praticamente nasci musicalmente. Nesse 9º show, falei, pô, é show do Teatro Deodoro, eu vou filmar esse show e vou gravar em áudio, porque vai ser um marco na minha vida, voltar para Maceió, tocar, fazer o meu show nesse teatro que eu toquei tanto, né, no passado. E no show depois, quando eu voltei dessa turnê, que eu fui ouvir a gravação do show do Teatro Deodoro, a gente estava muito junto, que a gente já vinha de uma turnê, era o 9º show. Aí eu pensei, vai acabar o carnaval, vou entrar no estúdio, vou gravar meu primeiro disco, finalmente. Aí veio a pandemia, sacou? Quando veio a pandemia, deu aquela rasteira em todo mundo, eu fiquei, e agora? Pensei, cara, eu tô com a gravação do show de Maceió, que tá maravilhoso,
tenho até vídeo, então vou fazer o seguinte, eu vou lançar uns singles para poder passar pela pandemia, ainda deixando a ideia do meu som para não morrer, porque um ano as pessoas esquecem. Hoje as pessoas esquecem num espaço de tempo até menor. Imagina Bem um ano. menor, né? Uma semana você Uma semana, tipo, a fila andou, né? já... Mas aí eu tive recebi um convite da Rossana de Celso, que é uma cantora, produtora, que já foi, inclusive, empresária do Zé Cabaleiro. Quando eu entrei, ela era empresária. Hoje, ela é uma produtora, ela estava produzindo o Nosli, Nosli não, o Vanderly, que se foi, e aí ela ficou muito mal com a ida do Vanderly, e passou um ano em Londres, fazendo vários cursos. Quando voltou, ela teve a ideia de fazer um selo, chamado Back in Stars, e me convidou para entrar para o selo. Eu falei, na verdade, liguei para ela para comentar que eu estava com algumas músicas. Como é que eu faço para lançar no Spotify? E eu pedi uma dica para ela, nem é. Aí ela me convidou. Eu falei, poxa, Rossana, você me convidando, eu vou aceitar. E aí, com a ajuda da Rossana, de A Back in Stars, a gente lançou o primeiro single, Carapeba, que é uma releitura de uma música do Luiz Gonzaga, que Luiz Gonzaga gravou na década de 70, que é uma música que fala de Maceió. Carapeba é um peixe, mas na verdade Carapeba fala das bandas de pífano, que são as bandas de pífano, que popularmente conhecida como Esquenta Mulher, né? Que tinha em Marechal Deodoro. E a Carapeba é o nome de uma das bandas de pífano. Na letra fala, lá vem Esquenta a Mulher do meu Maceió, e fala da Carapeba, que é uma banda de pífano. E aí essa música tá no meu inconsciente aqui, né? E eu falei, porra, vou lançar a Carapeba, porque eu vou começar com uma música fazendo reverência de onde eu vim, né? Maceió, e cantada pelo grande Luiz Gonzaga. E aí a roupagem que eu dou hoje para as músicas é justamente o que eu aprendi na falta da Berkeley. Eu aprendi com os artistas, por onde andei. Agora, Então, esses singles, a sua ideia, o que é? Você vai lançar um número X de singles para, eventualmente, no ano que vem, você completar um álbum chamado Se Meu Baixo Cantasse? Qual que é a ideia? não. Na verdade, a ideia desses singles ao vivo no Teatro Deodoro, em Maceió, é só para eu passar enquanto a pandemia existe, porque o que eu quero mesmo é fazer o plano inicial, ir para um estúdio e gravar com os meus amigos. A pandemia serviu para eu ter tempo de repensar de que forma eu vou querer esse disco de estúdio, porque um disco ao vivo você não tem muita chance de refazer, você já fez, você tem que lançar aquilo ali. Mas aí essa pandemia serviu para eu pensar como é que eu vou querer esse disco. Eu estou pensando até as pessoas eu sempre gostei de cantar, as pessoas, canta alguma coisa. O próprio Zé Cabaleiro falou, você tem que cantar alguma coisa, Fernando. Bom, todo mundo se ferrou, né? Tá todo mundo no aperto. Pelo menos a grande maioria das pessoas, dos profissionais, está no aperto aí com a pandemia, mas a classe artística, né? A gente sabe o quanto ela está sofrendo e se impactando com a pandemia. A minha pergunta é a seguinte: se seu baixo reclamasse, o que ele ia falar hoje, em dezembro de 2020? Caramba, bicho, agora você é muito delicado, mas eu vou responder. Ele ia reclamar da falta de humanidade e principalmente da classe política, porque o que está acontecendo hoje no nosso Brasil é uma coisa assim, desumana, na verdade, porque eu não quero nem falar nomes, mas a gente está vivendo um momento que a gente precisa muito de apoio de líderes. Os líderes são importantes. Então, o que o meu baixo ia reclamar mais era da falta de liderança do nosso país nesse momento tão delicado, onde está todo mundo fragilizado, todo mundo na mesma situação. Ninguém quer se contagiar com esse vírus, porque ninguém sabe qual é a reação que vai ter. Então, ele ia reclamar disso. Agora, hoje, você me perguntando isso, é a coisa que eu estou mais indignado, que o meu baixo vai reclamar, é a coisa desumana da classe política com relação à pandemia, porque virou uma discussão política, deveria ser outra coisa, né? Deveria ter uma coisa mais focada na medicina, na ciência, mas não. É uma coisa política ainda, moldada ainda em egos, né? Moldada não, assim, tipo, os egos falam mais, às vezes uma briga de egos, de liderança política e, bicho, isso aí, e com relação à vida, o que é a vida,
Isso aí é inadmissível. Você, né? Creio que não só eu que não só o meu instrumento que vai reclamar, todos os instrumentos, né? Então meu baixo reclamaria dessa postura política que nosso país está tendo. Eu concordo com o seu baixo, em número, gênero e grau. Eu faria coro, eu cantaria em uníssono com ele. Até porque Isso até. tem gente aí que acha que a pandemia está no final, né? Ah, meu Deus do céu, nem me fale. Isso dá até para fazer uma música pensando nisso, hein? Uma Porra, coisa assim, dá. mais, né? Dá para fazer uma música. Uma coisa assim que cresceu muito, que já existia, é a coisa do online, né? Eu já, antes da pandemia, eu já estava trabalhando muito online, gravando de casa. Eu estou produzindo, sou produtor também. Então, o online salvou muito, né? E deu tempo também da gente repaginar coisas, repensar, criar projetos novos também. Tem uns projetos tem um projeto que eu estou fazendo que eu não posso falar, que é para 2021, mas que eu consegui fazer ele inteiro nesse segundo semestre. Porque o primeiro semestre eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, quando bateu mesmo a pandemia começou, eu fiquei muito desacreditado, achando que todo mundo ia morrer, que eu ia pegar Covid, que meu pai mora em Maceió, tem 86, minha mãe tem 86, mora em Salvador. Fiquei nessa paranoia. Aí foi passando o tempo, eu vi que eu estava vivo ainda, todo mundo vivo, e todo mundo, né? As pessoas Sim. que, né? E aí eu comecei a trabalhar num projeto, levantei um dia e falei, eu vou começar a fazer esse arranjo e vai dar certo. Estou com um disco que vai ser lançado em 2021. Já já vocês vão ficar sabendo. Eu não posso falar porque ia perder totalmente a graça A falar agora. graça. Mas legal, tem novidades vindo aí da Home Office Tem, eu não vi. Sessions. Sim, Tem que tirar bons proveitos, né? sim. Eu acho que quando você acha que está tudo perdido, assim, um exemplo, quando a Cássia morreu, eu achei que eu ia parar de tocar e aí vem uma força que você nem sabe de onde tem, que se você tem aquela força, ela está ali contigo, então seguir sempre, né? Seguir sempre. Tá certo. Bom, Fernando, eu queria te agradecer aí por esse. O papo foi longo, mas para mim durou 5 minutos, porque foi tanta coisa legal que a gente conversou e tanta coisa importante, né? Que eu acho que também vale destacar, porque a música no Brasil ela costuma sofrer muito o impacto daquela falta de memória, né? Que é uma coisa infelizmente tradicional aqui. Então é sempre bom revisitar história de quem tem história, né, para contar, de quem viveu coisas. E eu queria te agradecer aí por esse papo maravilhoso aí que a gente teve. E quem estiver ouvindo, com toda certeza vai curtir, porque você tocou com meio mundo, principalmente essa fatia, Cássia Eller, Zé Cabaleiro, né, que tem sido, nesses últimos quase 30 anos, vai fazer 30, já fez 30 anos já da Cássia Eller? 30 anos, 93, vai fazer 30 anos por Vai agora. fazer, né? Então, assim, tem muita coisa bacana e, assim, principalmente, né, isso tudo é um grande pano de fundo para suas músicas que está lançando agora esse ano. E é legal, pô, elas têm essa magia mesmo, elas não são músicas instrumentais de músico para músico. Eu também senti isso, são músicas que para qualquer um que gosta de música, de canção, vai curtir porque elas têm uma musicalidade muito forte por trás. Então, eu queria te agradecer pela entrevista, por ter passado um tempinho conversando comigo e obrigado aí por dar essa deixa das novidades que estão por vir. É sempre um alento para a gente, né, nesse período tão conturbado que a gente está vivendo. É sempre um alento saber que tem coisas legais, boas vindo aí em 2021. Eu que agradeço, porque, como você mesmo falou, assim, o Brasil tem uma memória curta, né? Então a gente tem que estar toda hora trazendo, falando dos nossos veteranos. E a gente que é músico, a gente está ali de sideman apoiando os cantores e somos figuras assim, eminências pardas, né? Digamos assim. A gente fica ali e é bom poder contar essa história dos bastidores das coisas que eu fiz, porque só uma pessoa como você perguntando para a gente falar, porque né, normalmente ninguém sabe quem é o baterista sei lá, que está tocando com o Alceu Valença. As pessoas olham para o Alceu Valença e tem um monte de gente ali, e esse trabalho que você está fazendo aí valoriza a gente que está ali também dando o nosso sangue, e é um investimento eterno você ser músico. Você não é estar ali só pegar o seu instrumento e tocar, você
teve que comprar um bom instrumento, você tem que estudar todo dia, você não pode ficar longe, você tem que praticar, você tem que estar atualizado, você tem que ter uma roupa bonita, você tem que estar bem, você pode estar aos frangalhos por dentro, mas na hora você tem que sorrir. Então, me senti super valorizado com essa entrevista nesse podcast. Eu que agradeço a você. Pô, obrigado. E é aquela velha missão do Sidemen, né? As pessoas não te conhecem, mas elas já te ouviram milhares de vezes. Muito isso. Mas a gente fica satisfeito em saber que o nosso trabalho está bem feito, né? Porque a gente sabe que se a gente não estiver ali, vai ter um outro baixista, mas naquela hora que eu estiver ali, eu vou dar o melhor de mim, e os meus amigos também pensam igual. Então, é um trabalho muito louvado. Não, e ainda bem, né, que um dia lá na faculdade de letras estava voando numa aula, porque esse voo foi justamente que te trouxe até aqui, né, cara? Espero que você continue, vim parar aqui, permaneça aqui contigo. voando, cara, porque tá dando certo. Eu quero voar mais, assim, eu sei que eu estou 17 anos em São Paulo, mas como eu sou um nômade, eu não sei se eu vou ficar mais tempo em São Paulo, não sei onde a música vai me levar, e ela sempre me surpreende.